Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, para mim é sempre um prazer muito grande poder estar conversando, falando com a igreja, pregando a palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração o texto de 2º livro dos Reis, o capítulo de número 5. Eu já usei esse texto uma vez aqui, mas hoje eu quero ler numa tradução um pouco diferente, um pouco mais fácil de entendimento. 2º livro dos Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele sofria de lepra. Tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, ele rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso eu sou Deus, com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curar a sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando pretexto contra mim. Mas Eliseu disse ao homem de Deus, o homem de Deus, ouviu que o rei havia rasgado as suas roupas e mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixai-o vir a mim, e saberá que ainda há profeta em Israel. Amém? Deixa eu explicar algumas coisas a você. Uma é muito clara, é só para relembrar. Quando você encontrar na Bíblia a palavra Senhor, iniciando com letra maiúscula, ela está se referindo a Deus. Quando estiver com letra minúscula, está se referindo a um homem, a uma autoridade humana. Eu queria que você parasse para observar, pois eu falei aqui e li diversas vezes a palavra Senhor, mas de todas as vezes que eu li, apenas uma estava escrita com letra maiúscula. Verso 1: Naamã, comandante do exército da Síria, era um grande homem diante do seu, letra maiúscula ou minúscula? Isso, e de muito conceito, porque por meio dele com letra, olhe bem, a partir daí, todas as vezes que eu falei a palavra Senhor, ela estava escrita com letra minúscula. Deixa eu conversar com você, por quê?
Porque nós vivemos hoje num ambiente, e estamos num culto da vitória, um culto da vitória da família, um ambiente onde as pessoas estão buscando êxito em seus propósitos, é verdade, e não tem nada de errado nisso. Mas vamos dar uma olhada para este homem. Seu nome Naamã, comandante de um dos exércitos mais poderosos de sua época. Naamã era um homem extremamente hábil a lidar com suas batalhas, com suas guerras. E ele era alguém extremamente bem sucedido. Eu só queria que você entendesse que o texto termina dizendo que Naamã era leproso. Ele era um grande homem diante de seu Senhor, ele era um homem de muito respeito, ele era um homem reconhecido, notado, percebido, destacava-se por sua valentia, destacava-se por sua habilidade com toda a estrutura bélica que ele comandava para ser um vitorioso. Mas o texto deixa bem claro que ele era um vencedor, porque o Senhor, com letra maiúscula, e não seu senhor, o rei da Síria, o havia feito um vencedor. Apesar de Naamã ser um comandante de um exército estrangeiro, ele não era o comandante do povo de Deus, ou do exército do Senhor. Ele era o comandante do exército da Síria. Mas o texto diz que mesmo ele sendo um sírio, mesmo ele sendo alguém fora do povo de Deus, o texto diz que o Senhor dera vitória a Naamã. Esse texto me mostra uma coisa muito importante, que pessoas que não servem a Deus podem ser vitoriosas, porque tudo que é feito só pode ser feito porque Deus autorizou que fosse feito. Então é importante entendermos que mesmo quando você vê alguém sendo vitorioso, fora dos caminhos de Deus, para ele ser vitorioso, ele depende de que Deus o autorize a vencer, porque sem ele nada pode ser realizado. Ele é o dono de tudo, e o diabo, por mais poder que tenha, não pode fazer ninguém prosperar nessa terra se o Deus Todo-Poderoso não autorizar, porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Entendeu? Se você foi, por exemplo, num centro espírita para fazer uma consulta, e lá no centro espírita, olhar na macumba, alguém falou que Deus fechou as portas. Aí você vem na igreja, e aí na igreja você descobriu que o diabo fechou as portas. Aí na igreja, quando você diz para um líder religioso que o diabo fechou as portas, o que esse pastor vai dizer? Nós vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha, vamos ministrar uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, porque Deus vai abrir a porta que o diabo fechou. Agora, se você chegar num centro e falar lá para o líder: ó, vim aqui porque Deus fechou uma porta e eu estou precisando que ela seja aberta. Sabe o que ele vai falar? Quem foi que fechou? Se ele falar que foi alguém que fez outro trabalho, que tem um demônio querendo perturbar a sua vida, aí ele tem como fazer um trabalho. Mas se falar que é Deus, provavelmente, se ele for sério, sabe o que ele vai falar? Quem fechou? Deus. Pois é, querido, não vamos nem derramar o sangue, porque porta que Deus fecha, só Ele é que abre.
Então, queridos, o camarada está prosperando, só prospera porque Deus autorizou. Que se Deus não autorizar, ninguém prospera nada, porque Deus é a autoridade maior nesse mundo. Amém? Aí alguns questionadores gostam de perguntar: pastor, mas se Deus está no controle de tudo, por que tem tanta miséria? Miséria onde? Na África? Sim, né? É isso que você quer dizer? Em algumas regiões do Brasil? Deixa eu falar para você: a América joga todo dia na lata do lixo comida suficiente para alimentar a África. Então não tem miséria no mundo. O homem é que se tornou miserável. A grande verdade é: não tenta botar a culpa em Deus, porque eu defendo. Ainda que não precise, porque ele não precisa da minha defesa. Entendeu? Por que tem tanta violência, Senhor? Por quê? Porque o homem ficou violento, avarento, mesquinho. É por causa disso. Porque o importante não é eu ter o que me satisfaz. O importante é o que eu ter, é que eu tenha o que o outro tem. Porque não basta eu ter. Suponhamos que você tem uma bicicleta maneirona, que você sempre quis. Você está feliz com a bicicleta? Até passar um cara de moto. E a moto do cara é maneira pra caramba, sim ou não? Aí você está afim de uma moto, porque ela é maneira. Eu não! Até o cara passar com o carro. Aí você fala assim: a praga dessa moto, se chover, se eu cair, não posso beber, que senão eu caio. O carro pelo menos tem 4 rodas. Não posso beber, mas eu arrumo o motorista. Porque, gente, presta atenção numa coisa. Hoje nós não estamos preocupados em ter coisa. Nós estamos preocupados que os outros têm e nós não. Porque pior que não ter, sabe o que é? É ver os outros tendo. Ou será que essa raiva dá só em mim? Sim. Pare para pensar. Então eu quero que você entenda o que está acontecendo. Eu vejo um homem vencedor, sim ou não? Sim ou não? Ele é visto pelo seu rei como vencedor? Quando ele passa nas ruas de Damasco, as pessoas o ovacionam, porque ele é o líder do comandante do exército, que traz segurança para a Síria, sim ou não? Sim ou não? Porque na rua ele é considerado um vencer, mas quando ele chega em casa e tira a armadura, a lepra aparece, porque tem gente que só consegue ser vitorioso longe da família dele. Ele é sempre uma bênção para o vizinho. Ele é sempre bem visto como um indivíduo que administra bem dinheiro, que é um excelente empresário, que é um excelente gestor, que anda num carro. Fora de casa ele é visto como o cara. Ela é vista como a mulher de oração, uma mulher de Deus. Vai perguntar ao marido dela de quem ela é. Que às vezes você fala: sua mulher é de Deus? Sim. O Deus das trevas. Porque presta atenção, em casa a máscara cai. Você olha e diz: o Cláudio é engraçado, o Cláudio é bem-humorado, o Cláudio é divertido. Tu não vive comigo. Isso pode ser tudo uma máscara que eu criei, uma armadura que eu criei para esconder as minhas mazelas, as minhas crises, as minhas dificuldades. Então, querido, para ser vitorioso, quando você quer saber: fulano é gente boa, traz a patota dele aqui, chama aqui. E com quem eu quero falar? Com as crianças. Te dou uma bala para você falar a verdade. Seu pai é gente boa? Tem que falar longe do pai, porque senão o pai oferece um chocolate. O menino já se corrompeu. Para não falar a verdade. Porque tem gente que é excelente fora de... É ou não é? Ele é um excelente amigo. É ou não é? Se a bomba d'água do vizinho quebrar, ele faz o quê? Conserta. E a da senhora? Isso. É ou não é? Para que a gente precisa de água, menino? É ou não é? Tem gente que nunca tem. Porque tem gente que só consegue ser visto bem-sucedido pelos de fora. Me parece que essa é uma boa aplicação hoje, já que eu estou falando de vitorioso na família. Você quer ser alguém vitorioso de verdade? Seus familiares têm que te olhar com bons olhos. Vão ver seus defeitos, vão dizer: papai é meio grosso, papai é meio seguro.
mas nós não temos falta de nada. Papai, né, às vezes duro, mas nós estamos tudo no caminho. Ele não é um marido, sim, do melhor, mas é o que deu para arrumar. Entendeu? Pai, não estou falando de perfeição. Eu estou falando que gente que consegue ser vista por sua própria família como alguém vencedor. Eu ouvi duas coisas nessa minha vida que valeu mais do que todos os elogios que eu já ouvi até hoje. Uma, cheguei em casa, de repente, e não deu para notar que eu tinha chegado. Meu filho mais novo está conversando com a secretária lá de casa. E a secretária falou assim: o seu pai. E meu filho falou do alto da escada: meu pai, Ana, se Jesus não tivesse morrido para pagar os pecados dele, ainda assim eu acredito que ele iria para o céu. Quando eu vi meu filho, que vive comigo todo dia, falar isso, sem me ver, eu voltei para o cantinho, nem ele nem ela tinha me visto, e falei: Senhor, muito obrigado por meu filho me ver dessa forma. Outra coisa, eu estava num evento, e depois da ministração tinha um workshop, e eu ia ministrar numa das áreas, nas áreas de família, e tinha um pastor, ele até não é de muito longe daqui, eu não lembro, mas é a direção aqui do Oscar Brito, aqui ali para frente, e ele ministrava, era um cara que estava em evidência, ministrando sobre louvor como ninguém. Quando terminou o workshop, eu falei para minha mulher assim: filha, faz o seguinte, vai lá ouvir o que esse cara está falando e compra tudo dele, porque eu quero saber o que esse cara está falando. Eu não podia ir lá ouvi-lo. E minha mulher virou e falou assim: eu vou ficar aqui, vou te ouvir, quando acabar eu vou lá e compro o material dele, porque eu prefiro te ouvir do que ficar ouvindo os outros, porque ouvindo você, pelo menos eu sei que eu vou ouvir uma coisa boa e legal. Eu falei: sério, mano? Caramba! Então deixa eu falar uma coisa para você. Você quer impressionar as pessoas? Você quer causar uma boa impressão verdadeira e não ser fake? Seja alguém que as pessoas que convivem com você, que pode ver quem você é sem armadura. Você está entendendo? Que pode ver quem você é sem acessório, porque acessório não vai para o céu. No céu só entra corpo. Entendeu? Acessório não entra no céu. Tem gente que consegue apenas demonstrar acessórios. Ok? Entenda isso: seu relógio, seu brinco, seu cordão, suas roupas, sua armadura, seu carro, nada disso passa dessa terra. Aprenda, certo? A impressionar as pessoas que sabem quem você é de verdade. Porque impressionar quem não nos conhece direito é fácil. Sim ou não? Basta criar um personagem. Quando eu olho para Naamã, o que eu vejo? Um homem bem sucedido fora de casa, é verdade, mas ele tem um problema. Isso aqui é uma aplicação, até porque eu vou mudar o contexto disso já. Mas eu queria abrir um parênteses na minha mensagem para falar das pessoas que só são bem vistas por quem não convive direto com elas. O filho é muito bom para fazer algo para os outros. A mulher é muito boa, sempre para os de fora. Pois é, você quer ser vitorioso de verdade? É isso que você quer? Você quer impressionar Deus e as pessoas sérias? É isso que você quer? Então eu vou te dar um conselho, certo? Que a sua casa, que sabe quem você é, que ela fale bem a seu respeito. Porque se alguém de fora falar bem de alguém e eu ouvir
a família dela falando mal dela, eu fico com a imagem da família. É lógico que eu estou falando de caráter, não estou falando de comportamento. Comportamento pode variar, certo? Pode pegar você em ambientes muitas vezes descompensados, mas é o que eu vejo aqui. Naamã era um homem que quando chegava em casa, ele tinha um problema que sua espada não resolvia, que suas tropas não resolviam, um problema que toda a sua articulação, certo? No que diz respeito à estratégia militar, não podia resolver. E agora? Como é que vai, ou o que vai acontecer com esse indivíduo? O texto diz que numa das batalhas contra Israel, ele leva como espólio de guerra, ele leva como refém, certo? Como escrava, uma menina da terra de Israel, que vai trabalhar diretamente na casa de Naamã. Essa menina chega na casa de Naamã e começa a trabalhar. Só que ela traz consigo algo da terra de Israel. Ela traz consigo uma fé que a Síria não conhece e provavelmente não está interessada em conhecer. Por quê? Porque se Deus, o Todo-Poderoso, é Deus em Israel, por que é que um exército que não pertence ao povo de Deus conseguiu vencê-lo? Se eu digo para você que Deus é o dono da minha vida, que o Senhor dispensa os anjos para me guardar, e você me vê num estilo de vida onde o diabo entra na minha vida, na minha família, na minha casa e destrói tudo que eu tenho, das duas uma: ou esse Deus não tem poder nenhum, ou eu não sou servo de Deus. Não estou falando de períodos isolados de provações, ok? Não pegue um momento de provação e transforme sua vida numa saga, ok? Em algo que vai durar e praticamente se perpetuar. Não é? É disso que eu estou falando. Não estou falando de crise momentânea. O problema é que as pessoas pegam crises momentâneas, certo? Que o povo viveu em algumas fases. Me parece que elas fazem uma conexão disso tudo e acham que o estilo de vida do povo de Deus é sofrimento a caminhada inteira. Vai ler um pouquinho mais a palavra. Quando eu olho para cá, o que eu vejo? Uma menina chegando na casa de Naamã. E o que ela traz consigo? Nada. Ela é uma escrava. Ela não traz nada, a não ser a sua fé. Mas o que é a fé desta menina? Na casa de Naamã, num território estrangeiro, é algo aparentemente insignificante. É verdade, uma menina escrava de uma terra estrangeira, né, que foi vencida pelo exército da Síria, ou pelo próprio Naamã. O que essa menina representa? Ela não representa nada. Ontem eu preguei na igreja sobre as coisas pequenas, mostrando para a igreja como as pessoas esperam momentos pirotécnicos extraordinários, mirabolantes, coisas sensacionais acontecerem para a sua vida mudar. E Deus está esperando você aproveitar a oportunidade das pequenas decisões que vão te levar para um novo nível de vida. A maioria das pessoas espera o quê? Um momento magnífico, onde o seu casamento mude, onde seus filhos se transformem, onde a sua vida financeira, ela dê uma guinada. E as pessoas se esquecem de que os ricos de verdade enriqueceram gradativamente, paulatinamente, em que as coisas que mudaram e hoje são extraordinárias e grandes, um dia começaram com uma pequena decisão. Por que pessoas não emagrecem? Porque emagrecer 500 gramas no mês
Eu quero é 500 no dia. 30 quilos no mês. Pois é, menina. Ah, Peter Pan, vai crescer. Sai da terra do nunca, amadureça. Deixa Sininho em paz. Porque isso é coisa de gente de mente imatura. Quando eu olho, de que maneira essa menina chega? Como uma escrava, sim ou não? Quanto ela vale? Nada. Ela não vale nada. Ela não foi nem comprada, certo? Ela não vale nada. Quanto vale a palavra dela? Nada. Ela pode sair a hora que quiser? Não. Ela tem direito sobre si? Não. E essa menina chega bem pequenininha na casa de Naamã. Mas ela vai crescendo. Crescendo o quê? Como José na casa de Potifar? Não. O crescimento aqui é outro. É uma ascensão diferente. Enquanto ele cresce de uma forma estratégica, monetária, onde ele está olhando que seus bens materiais estão mudando, a menina entra na casa de Naamã. Não era para torná-lo rico, rico ele já era. Não era para torná-lo um vencedor, vencedor ele já era. Não era para torná-lo respeitável, respeitado ele já era. Era para dar para ele aquilo que ele não tinha. Essa é a preciosidade dos relacionamentos. Não queira conviver com pessoas que trazem para você o que te sobra. Aprenda a viver com gente que traz para a tua vida aquilo que te falta. Pessoas esperam que seu cônjuge, que a família dele traga para você aquilo que te... Não, você vai trazer gente diferente que traz para você coisas que você não tem, que tem defeitos que você não tem, mas que tem virtude que você não. Isso é maturidade. Essa menina entra na casa de Naamã para trazer o quê? Fé. Algo que é a única arma que pode fazê-lo vencer, algo que ele não consegue vencer. A menina chega e começa a conversar com a mulher de Naamã. Ela tem medo da lepra. Ela é uma menina criada no ambiente de Israel. Leprosos em Israel são banidos do convívio social para uma terra, certo? Para um arraial preparado para eles. E essa menina tem que levar água para o leproso, tem que levar comida para o leproso, tem que arrumar a cama do leproso, porque lá fora ninguém sabe, mas ela está lidando com quem ele é. É a realidade. E essa menina começa a falar para a mulher do Naamã: olha, minha senhora, tem cura para o Naamã. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. E me encanta essa garota. Porque, seja franco, se tu é capturada por um cara que invadiu sua terra, tirou você da sua família, venceu a sua nação e bota você trabalhando na casa dele, e você descobre que ele é leproso, qual seria sua oração e desejo? Essa praga que invadiu lá morra logo assim, que essa lepra consuma ele o mais rápido possível, Senhor. Olha eu aqui escrava, porque tem gente que não pode viver crise, que vira macumbeiro, feiticeiro, quer fazer voodoo. Tem gente que não sabe lidar com crise. É só lidar com crise, é ou não é? Que já quer destruir tudo. Isso é coisa de crente. Que é crente? Você quer que eu te mostre isso? João, parceirão de Jesus. Parceirão. Ô João, lembra do João, do Evangelho, que falou que era o discípulo que Jesus mais? Um dia João chega em Samaria para arrumar um local para Jesus que está chegando repousar. Os samaritanos dizem: aqui Jesus não vai ficar. O João falou: tá joia, ele está vindo aí, chefe dos crentes. A hora que ele chega, Jesus chegou, o João falou assim, falou uma coisa para o senhor: essa cidade aqui, ó, quer receber o senhor não. Quer não, quer não, quer não. Então eu vou pedir uma autorização, senhor. Posso pedir para cair fogo do céu e matar isso tudo?
Jesus falou: João, João, não, caraca, o João tá doido, hein, Pedro? E nem é tu, o nervoso era Pedro. Tudo bem que Jesus o chamava de filho do trovão, ele Tiago, mas entenda bem, essa menina podia se comportar assim, sim ou não? Sim, mas ela falou para a mulher, falou assim: dona, amor, o negócio é o seguinte, a senhora faz o seguinte, vou falar uma coisa para a senhora, ele pode ficar curado. Quanto valia a palavra dela? Quanto valia? Valia nada não? Então por que a mulher acreditou? Porque palavra que não vale nada é aquela que não vem acompanhada com comportamento, com estilo de vida. Por isso que aquilo que a gente fala para o nosso filho não funciona quase nada. Por isso que aquilo que a gente fala com a mulher da gente, quase nada funciona. Por isso que aquilo que você fala com o seu marido, pastor, eu falo no ouvido, entra no outro, entra num e sai no. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? É o diabo. Não é, dona. É que a senhora fala demais, que ninguém aguenta, com esse comportamento ruim da senhora. E aí sua palavra não tem peso nenhum. Nem aqui, nem no mundo espiritual. Você quer ver? O indivíduo estava olhando Paulo expulsando os demônios. Lembra dessa? Atos dos Apóstolos? Os caras acharam o endemoniado. Olhou para o demônio e foi expulsar. Falou: em nome daquele que Paulo diz, sai agora. O demônio falou: chega aí, maluco. O Paulo, eu sei quem é o Paulo, um cara que anda com Jesus. Jesus eu também sei, mas e você, maluco? Vocês são de que patota? O texto diz que o demônio voou nos caras, rasgou a roupa deles todo, machucou, que eles saíram pelados. Por que, querido? Palavra só tem poder se tiver vida por detrás. Entendeu? A menina começou a falar com a mulher do Naamã: tem cura. A mulher deve estar falando: essa garotinha está aí com medo. Isso não pega não, menina, nunca pegou em mim. E se Naamã fosse ruim? Naamã também era um bom marido. Se a garotinha chega com essa conversa, a mulher fala: cala essa boca, não tem cura nada. Entendeu, garotinha? Má, querendo que ele viva mais. Sim. Entendeu? Quem aqui nunca foi orar por um marido, aniversário de casamento, e você vai pedir saúde e a mulher te belisca? Diz: menos, pastor, menos. Vida longa. A mulher fala: para mim. Escute só. Eu quero que você pense um pouquinho o que está acontecendo nessa casa. A menina chegou despretensiosa, sim ou não? Trazia no seu coração apenas o quê? Apenas o quê? Apenas o quê? E a fé vem pelo? Então a menina começou a falar com a mulher, que ficou olhando para quê? Pelo que a menina falava? Não, pelo que ela vivia. E agora a menina ganhou crédito com quem? Com a mulher, porque ela não tem acesso a Naamã. Entendeu? E aí mulher fala com o homem quando? Na hora de nós dormir. Pode notar, nós está em pé e elas não falam. É só nós deitar. E é o maior barato, você pode ver. Se você entrar no quarto, seu marido estiver deitado para dentro da cama, ou assim de barriga para cima, quando a senhora entra, pode notar, ele faz assim, ó. Aí ela deita e fala uma das frases mais horrorosas que um homem pode escutar de noite. Tá com sono? Ele, reunindo o restante de suas forças para tentar que não haja nenhum diálogo, ele nem responde falando, emite apenas um som. E ela então agora vai dar o checkmate.
Vamos conversar? E ele já em ambiente de apavoramento, ele disse: vamos falar o quê, filho? E aí é que é legal. Eu não sei. Eu só sei que eu preciso, porque em tudo quanto é lugar. A mulher do Naamã agora começa a dizer para ele o que ela ouviu da que a garotinha ouviu em Israel. Agora, eu imagino o cargo que ele ocupava, a posição, a importância. Sair de casa para fazer uma viagem de Damasco a Samaria, por causa de uma palavra de uma simples menina. Deixa eu falar uma coisa para você. Dificilmente. Às vezes as pessoas me procuram e me dizem: pastor, fala comigo. Quando é que o seu ministério explodiu? Quando é que as coisas aconteceram? Quando é? Me diga, qual foi o momento onde a chave virou? Eu não sei. Primeiro, porque quem virou não fui eu. E segundo, porque ela virou tão devagar que eu não fui capaz de descobrir. Quando eu vi, ela virou. E do jeito que ela vira devagar pro bom e pro bem, ela também vira devagar pro mal e pro tenebroso. Por quê? Porque é por isso que as pessoas não notam. Ninguém levanta de manhã e diz: meu casamento acabou. Ninguém, só se ficou louco. Ah, eu não amo mais. Não ama mais. Boa frase. Minha pergunta: quando é que deixou de? Qual é a resposta? Eu não sei. Eu não sei. Foi tão vagaroso o processo que ele me anestesiou a ponto de que eu não notasse quando aconteceu. A menina entra, por quê? Porque Deus mandou. Por quê? Porque Deus tem planos e acabou. Ah, mas não é no povo de Israel, mas Ele é o Deus que faz onde quer, do jeito que quer e acabou. Nós temos que entender que é esse Deus que rege a nossa vida, e se a mão dele se levantar a teu favor nessa noite, ele muda a história da tua família. Mas ele muda a história da tua família através de quem? De você, que ele trouxe aqui para levar alguma coisa. Porque quem é que vai mudar a história daquela família? A menina. Sabe o que acontece agora? Naamã procura o rei da Síria e diz: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Como é que é, Naamã? Majestade, tem uma menina trabalhando na minha casa, e essa menina me diz que lá em Samaria, presta atenção, eu não sei se eles acreditam nisso, eu não sei se eles vão acreditar na menina, mas quem é o profeta que antecedeu Eliseu? Quem é? Quem é? Elias. As histórias. O que é um Deus que fecha os céus por 3 anos e meio, que alimenta um profeta através de corvo, que ressuscita o filho de uma viúva? Preste atenção. O que é? A menina traz consigo o quê? As histórias que ouviu, e é elas que ela transmite, porque falar é apenas a nossa função, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui só falando que Deus pode fazer algo extraordinário através de você na sua casa. Mas como, pastor? O que eu vou chegar lá e fazer? Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que abrir a cabeça do meu marido e colocar as coisas lá dentro? Não, querida, faça só um furinho da senhora e deixa a palavra da verdade de transformação entrar. O problema é que você está querendo algo extraordinário e não vai rolar, maluco. Não vai, não vai. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. É isso aí.
Você não é Jiraya, você não é X-Men, você não é... Você tem que sair daqui com um comportamento pequeno, que vai construindo sua história, que vai remodelando sua vida com um novo estilo. Agora, a palavra da menina está onde? No palácio. E o palácio está autorizando o que uma menina disse que vai acontecer. Pergunto eu a você, quem é que está mandando nessa jossa? O rei ou a garotinha? Isso aí, porque a menina arrebenta a boca. Entendeu? Se Deus estiver com você, não interessa quem está no governo, no poder. Tem gente que bota a culpa no fulano, no ciclano, não quero saber. Eu quero saber que quem governa a minha vida é Deus. E Deus dá uma ordem, acabou o problema. Então, sabe qual é o problema? Você vem para a igreja, você acredita em Deus, não acredita? Eu sei que você acredita. Ô pastor, nossa. Só se eu falar Deus, eu já arrepio. As pessoas me dizem, pastor, eu queria sentir um negócio assim, sabe quando vocês falam? Queria sentir umas coisas assim, que eu acho que eu sou insensível. Querido, eu não quero saber o que você sente na igreja, isso para mim não é importante. O importante para mim é o que as pessoas sentem lá fora quando você chega. Porque eu conheço gente que sente muita coisa aqui. Arrepio, isso. E quando chega lá, os outros olham e dizem... Eu conheço gente que não sente nada aqui. Mas quando sai daqui, minha filha, quando sai daqui... Porque, gente, nessa vida, ou você é termômetro ou termostato. Você mede a temperatura do ambiente ou diz que temperatura o ambiente vai ficar. É do termômetro, ele só mede 39. É ou não é? E o termostato, ele diz esquenta. Então, é assim que funciona. Eu brinco, já falei isso aqui diversas vezes. Eu tomo café de manhã lá num restaurante, num negócio muito requintado assim lá no Xerém. Quase um Starbucks em Xerém. Alto nível, aquele que o pão vem com a silhueta da chapa que não limpou. Conhece? Parece que não tem preço o sabor daquilo. Não tem lugar nenhum do mundo. Aquele copo de geleia com um cafezinho é um negócio requintado. Cheguei esses dias, quando eu passei pelos amigos, eu vi que eles estavam falando de mulher. Fulano, gostosinha, peguei ciclano, que a gente converte, mas não fica surdo, né? Nós continuamos escutando. Então eu escutei os caras falando, peguei fulano. E aliás, tem uns caras que ainda vai pro inferno por causa de uma mulher feia, maluco. Caraca. Esse dia o cara falou que ela mulherengo comigo, quando ele falou a mulher que ele pegava. Eu falei, esse maluco é o Ben 10, não é verdade? Bateu no braço, sai um monstro. E os caras, quando eu passei, eles estavam falando de mulher. Eu fui no balcão, o cara já me conhece, o pão já estava prontinho. Peguei o pão e falei, eu vou acabar com essa conversa agora, quer ver? Peguei o pão, peguei o café, entrei no meio deles e falei, e aí, gente, estão falando de quê? Aí um dos rapazes falou assim, deixa pra lá, pastor, como é que tá a igreja? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você muda o ambiente, não é o ambiente que muda você. Posso ouvir um amém? Amém. Então você vai para sua casa e quem é que está lá? Não interessa. É seu marido, é sua sogra, porque só vai piorando. Não é verdade? Quem é que está lá? É o Satanás. Quem é que está lá? Não interessa quem está lá, o que interessa é quem foi contigo para sua casa. Entendeu? Chega lá e toca o terror, fala para aquele marido seu, acabei de vir da campanha, maluco, a casa caiu. Entendeu? Deus eu trouxe para cá, vai governar minha casa, os nossos filhos e pronto. Agora sai de um culto desse, chega em casa. Foi doar sangue, maluco, é isso? E nem lanche tomou. Do jeito que está chegando desanimado. Preste atenção. Agora Naamã faz uma viagem de Damasco até Samaria por causa uma menina que mandou em quem? Na mulher do Naamã, mandou no Naamã, mandou no rei, mandou em tudo.
Porque se você estiver com Deus, Deus te dá autoridade. Certo? Naamã ficou decepcionado, sim ou não? Porque foi falar com a pessoa errada. Vem, entra para a igreja e fica confiando na pessoa errada para ver se você não vai se machucar. É ou não é? Eu entro na igreja para me relacionar com gente, sim ou não? Claro! Mas para ter a minha experiência com... Por quê? Porque gente é ruim. Gente atrapalha nós. Tem gente no culto que, se você não estiver ligado, quer conversar com você. É Deus querendo falar com você e o outro. Você não quer escutar nada não? Você veio aqui fazer o quê? Começou a perturbar, meu filho. Fala, ó, cala essa boca, que eu vim aqui falar com alguém, depois eu falo contigo. Entendeu? Agora, e pronto, porque sempre tem alguém para te tirar. Agora, Naamã está na porta da casa do Eliseu. Eliseu falou assim pro menino: fala pro Naamã dar uns mergulhos naquele rio ali, que ele fica bem curadinho. Naamã falou: como é que é esse negócio, toma Naamã? Esse Eliseu aí não está com nada não. Porque pensava eu. Pensava tu pensando. Não vou nem completar para não ser ofensivo. Entendeu? Pensava eu que ele sairia, iria colocar a mão sobre tinha lepra e ia orar ao seu Deus, e eu ia ficar curadinho. Ô Naamã, quem é Deus nesse negócio? Deus faz do jeito que ele... Deus falou para ele: vai tomar banho. 7 mergulhos. Naamã falou: mas esse rio está muito sujo. Lá em Damasco tem rio mais limpo. Então toma banho lá, maluco. E vê o que vai acontecer. Naamã falou: o quê? O quê? Esse profetinha? Eu vou voltar para minha casa, que essa lepra já está comigo há muito tempo. Porque é assim que acontece no final do culto de muita gente. Volta para cá do mesmo jeito que veio. Aliás, tem gente que a gente ora por problema. Vem cá que eu vou orar para o seu problema, em nome de Jesus, sai agora. Acaba a oração, sabe o que a pessoa fala? Vamos embora, problema. Vamos embora, que o culto acabou, nós ainda vamos jantar. Porque cria uma afinidade com o problema. Quando Naamã está indo embora, os homens que estavam, diga-se os homens que estavam com ele. Isso aí. Coloque gente boa perto de você, que quando você não tiver força, quiser desistir, tem gente para te dar força para prosseguir. Pare de andar com os cabeças de baga, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem esperança. Briguei com minha esposa. Mulher terrível. Mulher, a Bíblia já diz: resistir o diabo e fugir da mulher. É na verdade, mulher é um bicho mais perigoso que o Satanás. Menino, eu não vou nem falar, que senão eu falo besteira. Que é um negócio mais gostoso que mulher? É ou não é? Mais gostoso que uma mulher é só uma mulher online. Porque a maioria das donas estão offline. O marido procura e não tem conexão. Olha aqui pra mim. Você acha que eu sou doido? Doido é aquele que deixa eu pregar uma vez por mês aqui. Escute aqui que ainda o culto ainda tem. Eu tenho que terminar agora, porque ainda tem 20 minutos. Que ainda tem inverteu. Aqui ainda tem a ministração da ceia. E não saia. Não saia depois da pregação, senão o inimigo vai estar te esperando. Vai não, ou vai, sei lá. Sei lá, ok? Espero o culto terminar. Escute só, o Naamã queria ir embora. Os caras falaram: Naamã, dá um mergulhinho aí, Naamã, nesse rio sujo. O rio era sujo? Sim ou não? Porque o rio representa Jesus. E Jesus está sujo pela sujeira que tirou de nós, pelo mau comportamento. Só que ele é um rio de água que se autopurifica. Então leva essa sujeira e vai ficando limpo. Então, meu filho, olha só, Naamã foi lá e deu 7 mergulhos. 7 mergulhos, 7. Eu imagino ele dando o primeiro. Isso não funciona não, hein? O jumento, se mandou dar 7, dá os 7 e depois olha. 1, 2, 3. Mais rápido que você obedecer, mais rápido as coisas. Quer obedecer paulatinamente. Então vai viver nessa vidinha. 7º mergulho, ele levantou e falou:
cá. Maluco, tô limpinho aí. Pô, agora eu vou dar lá, falar com o profeta. Chegou lá e falou: aí o Eliseu, você é fera em mim. Entendeu? Gold, você é... Toma uns presentes. Eliseu falou: não vai rolar, filho. Não quero seus presentes, porque quem te curou não foi? Foi o Senhor, através das águas do... Porque ele sabia que lá não tinha substância terapêutica. Sabe o que Naamã disse? Eliseu, deixa eu levar terra daqui, que 2 mulas podem carregar, para construir um altar para mim, lá em Damasco, porque a partir de hoje, eu só adoro o Deus que eu conheci aqui. Ele não vai fazer uma viagem apenas para ficar curado. Para ser vitorioso, ele nem precisava da viagem, porque ele já era, mas ele precisava ter uma experiência com... Então Deus está usando a campanha, fazendo milagre, colocando a minha presença, a de cantores e de outros que passam por aqui, apenas como um pretexto para dizer para você que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso. Pastorzão, vem para cá. Isso. Eu queria que, se você falasse comigo assim: eu vou levar essa palavra para casa e vou viver para mudar a minha vida. E eu ainda vou encontrar com o pastor Cláudio. Fala de novo: eu ainda vou encontrar com o pastor Cláudio. Isso, porque falou com má vontade. A primeira vez. Fala de novo: eu vou encontrar com o pastor Cláudio. Eu vou falar com ele que eu fiz algo pequeno e que aconteceu coisas grandes na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje sobre os resultados de nossa vida com Deus. Nós entendemos que a vida com Deus é uma vida de resultados e também de aceitação. Para nós não nos basta apenas obtermos resultados positivos. Mais do que os resultados, nós desejamos ser aceitos por Deus. Para você entender isso, uma vez o povo estava com sede e foi até Moisés falando sobre sua necessidade. Moisés então consultou a Deus e Deus disse: fere esta rocha. E ao ferir a rocha, a dar uma pancada na rocha, a água vai brotar. E Moisés então fez, feriu a rocha e a água saiu, e o povo bebeu, e os resultados foram extremamente satisfatórios para o povo. Mas em outra ocasião, o povo tornou a ter sede, e Deus diz a Moisés: vai lá e fala com a rocha. Fale a rocha e diga para a rocha sair água. E Moisés então vai lá e toca na rocha como da primeira vez. Talvez porque da primeira vez o resultado foi positivo, certo? E deu certo tocar na rocha. Ele vai apenas fazer algo que ele já tinha feito, ok? E que problema teria tocar naquela rocha? Nenhum, até porque ele já havia tocado uma vez. Tocar a rocha, para ele, deu a ele, há um tempo atrás, um resultado extremamente expressivo, e foi o próprio Deus que mandou ele tocar, e Deus não diria a Moisés para fazer algo que lhe seria pecado. Só que dessa vez a configuração mudou, e muita gente vai lidar com Deus, e para você lidar com Deus, você precisa entender que não dá para colocar Deus numa caixa. E quando Deus muda a configuração, tem muito crente que se atrapalha.
E agora ele fere a rocha, porque o resultado anterior foi positivo. E quando ele fere a rocha, a água começa a brotar. Aliás, se você reparar nos dois textos, da primeira vez saiu água, da segunda vez saiu muita água. Ou seja, o resultado continua sendo bom. O que o povo tem? Sede. E o que o povo tem? Água. O povo está extremamente satisfeito com a liderança de Moisés. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Já é a segunda vez que a água sai. Resultado muito bom. Porém, quando o episódio termina, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o que eu falei para você fazer? Ele diz: o Senhor mandou que eu providenciasse a água. Ele diz: pois é, mas eu não mandei você ferir desta vez, eu mandei você falar a rocha. Mas o que o povo estava precisando? Água. E o que veio para o povo? Não interessa se a água veio de ferir ou se veio de falar. Não interessa para o povo, mas interessa para Deus. Nas duas o resultado foi positivo, mas na primeira, além do resultado, Moisés obteve a aceitação. Da segunda vez ele tem o resultado, mas não tem a aceitação. Mais do que obtermos resultados, igreja, nós precisamos entender que precisamos da aceitação. Precisamos ser aceitos por Deus. Ok? E por que eu estou falando isso? Eu estava olhando a palavra do bispo, e eu estava pensando, bispo, quantas pessoas podem pensar, certo, que o que o senhor falou não é bíblico, que o que o senhor falou está equivocado. E minha vida mudou, porque eu aprendi o valor da oferta, o valor de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? Porque o ano está acabando, e para muita gente foi um ano como qualquer outro. Muitas pessoas obtiveram talvez alguns resultados expressivos sem aceitação, e outras foram aceitas sem resultados, e outras não tiveram resultado nenhum e nem vão ser aceitos. Então eu queria dar uma perspectiva a você, porque todas as vezes que Deus nos chama, o propósito dele não é nos envergonhar, não é nos expor, não é nos humilhar, é simplesmente nos realinhar, nos colocar num ambiente, né, de realinhamento. Foi isso. Quando Davi, equivocadamente, movido por um momento tempestuoso, ele se deita com a mulher de seu oficial. Um tempo depois, Deus manda um profeta ir à sua casa, ao seu palácio, dizer para ele: Davi, eu sei o que você fez, cara. Você se deitou com a mulher de seu oficial, você foi mentor intelectual do assassinato de Urias, você se tornou alguém dissimulado, mentiroso, traidor. E por que Deus disse isso para Davi? Porque queria destruí-lo? Não, porque queria simplesmente realinhá-lo, colocá-lo novamente no caminho. Eu tenho falado isso. Deus, eu acredito que quem inventou o GPS devia estar bem alinhado com Deus, porque o GPS é algo que deseja nos levar ao nosso destino. E todas as vezes que erramos, o que ele faz? E corrige a rota. O propósito de Deus é corrigir a nossa rota, para nos levar para o nosso destino, para nos levar de volta para Ele. Então eu preciso falar isso com a igreja. Por quê? Porque eu tenho visto muita gente. Antes, como itinerante, eu não via, porque eu chegava aqui em Monte Oreb, pregava e ia embora. Quem ouvia os problemas, quem via as coisas, eram os pastores. Mas hoje eu também sou pastor,
Então dói muito quando você oferece as ferramentas, você leva a informação e o povo continua numa vida difícil. Então eu aprendi que Deus não tem panelinha. Deus não tem aquele pessoal que ele falou assim: gostei de tu, tu vai ganhar, e tu se lascou. Por quê? Porque eu resolvi que você vai se lascar. Eu quero que você se lasque. Fale assim: eu vim a esse mundo para me lascar. Você acredita nisso? Nem eu. Eu acredito que a vida, ela é feita de decisões. Então eu quero te mostrar alguém que vai se reposicionar, vai se realinhar. E esse é o propósito hoje. Eu quero ver a sua vida transformada. Eu posso. Agora, se você acha que isso tem a ver só com Deus, não tem. Tem muito a ver comigo, com as decisões que eu resolvi tomar, com aquilo que eu aprendi a respeito de Deus. Então a decisão é sua. Diga para quem está do seu lado assim: você decide. Isso aí é um reality show onde você decide, certo? É porque você decide quase tudo. Quem decidiu com quem você vai casar? Quem decidiu que ainda não quer casar? Quem decidiu se ia estudar ou não? Isso aí. Tem coisas que você não decide. Se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Tem coisas que você não decide. Mas a maioria das coisas foi você que decide. Quem decidiu que aquela mulher seria sua sogra? Aquela cobra? Foi a senhora. Quem decidiu que você viria nesse culto hoje? Quem decide se você vai ficar prestando atenção no culto ou vai ficar no celular? E cadê o Satanás? Não sei. Ah, pastor, o Satanás está aí. Aí onde? No culto comigo não veio. Se foi tu que trouxe, aí melhora as suas companhias. Não. Porque às vezes, gente, tem gente que o ambiente de culto ficou tão mecânico que ele não raciocina mais, certo? Então eu quero mostrar a você o que Deus faz para realinhar as pessoas, e como é interessante esse ambiente de realinhamento, de reposicionamento. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abra para mim aí, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Amém? Amém? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Vocês têm perseverança e têm suportado as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Preste atenção em mim aqui agora. Deus está tendo uma conversa, eu vou colocar assim, com um anjo da igreja. Se quer colocar o anjo como um líder humano naquele momento, ou como um ser celestial, fique à vontade. Não é isso que está em questão aqui. Aqui está em questão Deus falando com a sua igreja. E Deus está falando com a sua igreja: eu sei quem vocês são.
Eu conheço vocês. E para mostrar que eu conheço vocês, eu vou falar para vocês de algumas qualidades. E ele faz isso no verso 2. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu esforço, a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem suportar os maus, que têm colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês têm sido perseverantes e têm suportado as provas que têm vindo sobre vocês por causa do meu nome, sem esmorecer. Preste atenção, porque nós estamos diante de um texto que fala das qualidades. Me parece que Deus está chamando a sua igreja, está chamando as pessoas, está dizendo: eu conheço vocês. Eu conheço, e para mostrar para o que eu conheço, eu vou falar das suas qualidades. E vou dizer muitas qualidades. E depois de dizer à igreja todas as suas qualidades, no verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra você. Eu já disse que tenho a seu favor muitas coisas, mas contra você eu tenho uma: vocês abandonaram o primeiro amor. Olhe bem, Deus, ele fala todas as virtudes e faz questão de colocá-las no varejo. Mas ele diz: apesar de ter muita coisa a favor de vocês, eu tenho uma coisa contra. Vocês deixaram o primeiro amor. Versículo 4. No 5, ele diz assim: então, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Se não, eu vou vir e vou tirar do meio do teu lugar o teu castiçal. Verso 5. Verso 6, ele diz assim: mas você tem a seu favor o fato que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Preste atenção. Deus chega para uma igreja e diz: eu sei quem vocês são, e vou falar muitas qualidades de vocês, mas eu tenho contra vocês um defeito. Mas você tem a seu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Olha que dinâmica. Eu chego para você, falo de todas as suas virtudes, exponho seu defeito e termino falando de sua virtude. Mas entre uma virtude e outra, Deus coloca uma deficiência. E na deficiência Ele está dizendo: se você faz isso e isso e isso de certo, se você acha que porque faz isso e não faz isso, tudo que você faz é capaz de compensar o que você não faz, você vai enfrentar um problema, porque o relacionamento com Deus não é compensatório. Hoje muitas pessoas dizem: mas eu vou à igreja todo dia, eu sou dizimista, eu participo da escola bíblica, eu faço parte de um departamento, eu lidero um grupo, e isso me dá margem de cometer algum deslize. Não dá, não. O ambiente na presença de Deus é um ambiente de restauração, de realinhamento, de reposicionamento. Um ambiente diante de Deus não é compensatório, porque segundo a Bíblia eu não sou acessório, eu sou corpo. Entendeu? Quando você entra num ambiente compensatório, é como esse relógio, é como esse anel, ele não faz parte do meu corpo. Não, se Jesus voltar agora, tudo isso fica e meu corpo vai. Eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus não existe compensação. Muitas pessoas
cometem o erro de entrar nessa dinâmica compensatória, como se tudo, o que Deus está dizendo para a igreja está aqui, todas as virtudes de vocês, está aqui, mas eu tenho um problema, e esse problema precisa ser corrigido, senão o seu castiçal vai sair. Um ambiente de transformação é que nós estamos precisando. Onde, pastor? Principalmente na área em que estamos enfrentando o problema. O que é? Eu estou com um problema na minha área familiar, é no meu casamento? Sim, então tá bom. Minha área financeira tá jóia, minha intimidade com Deus tá jóia, mas apesar de ter uma intimidade com Deus e ter a certeza de que eu vou estar com Deus em glória, apesar de não estar endividado, de estar vivendo uma vida financeira organizada, mas a minha família está toda bagunçada. Então o que eu vou fazer? Eu vou realinhar minha postura no que diz respeito à minha família. Minha família está certinha, está tudo jóia, mas eu estou com um problema na área das finanças. Então preste atenção, isso é plenitude. Riqueza é ter muito de uma coisa só. Prosperidade é ter o bastante de tudo. Você precisa decidir o que você quer na sua vida. Quando nós vemos um ambiente de mudança, descobrimos que ele não é compensatório. É o que Deus está mostrando no Apocalipse. Ok? Vamos lá, vamos começar com virtude. E para motivar você a continuar, eu não vou terminar esse diálogo falando mal de você, eu vou continuar falando bem. Mas o bem que eu falo a seu respeito não subjuga, ou o bem que eu falo de sua virtude não subjuga seu defeito. Sua deficiência precisa ser corrigida. Está assim de gente que vai morar no céu com a vida desgraçada aqui nessa terra. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua postura. Essa é a grande verdade. Entender com maturidade qual é o desnivelamento. Ok? Porque para mim não entende. E é isso que eu quero mostrar. Abra a sua Bíblia para eu ganhar tempo. Abra aí, porque eu preciso te mostrar isso. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Verso 1. Amém? Amém? No ano em que morreu o rei, o ano que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo, os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam: santo, 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 toda a terra está cheia da sua. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios e me disse: vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção em mim aqui agora, que é rapidinho. No ano em que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória de. No ano que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória de. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías não via a glória de Deus. Mas quando Uzias morreu, Isaías via a glória de Deus. Por quê? Porque de alguma forma, enquanto Uzias era vivo, ele era um impedimento para que Isaías visse a glória de. Vamos fazer uma conexãozinha muito simples. Vamos colocar o nome de Uzias em tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. O que nos impede de ver a glória de Deus tem que morrer. Porque quando morrer, nós vamos ver a glória de. Vamos trocar o nome de Uzias? Quem é que te impede você de ver a glória de Deus? WhatsApp. Pode ser o seu Uzias, o seu namorado Roberto, e com estilo de namoro um pouco mais arrojado, deixa a senhora ver outras coisas, mas não a glória de Deus. Você pode rir à vontade, provavelmente vai estar rindo de você mesmo. Sim, Uzias. No ano em que morreu o rei,
eu vi o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante. Tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus, de sentir a presença de Deus, que rouba a sua comunhão com Deus, nessa noite você vai chamar de. E se algo te impede de ver a glória de Deus, o que tem que fazer? Morrer. Talvez o seu dia seja essa preguiça nesse lombo seu, que não deixa você orar, não deixa você jejuar, não deixa você estudar. Você acorda meio-dia cansado, deve ter sonhado que estava trabalhando. Não é verdade? Quem é o seu Uzias? Quem é que te atrapalha ou atrapalha a sua comunhão com Deus? Deus quer te levar para um ambiente de transformação, amém? Isso. E temos que matar Uzias. Eu aprendi uma coisa: Uzias não morre de morte natural. Uzias não morre assassinado. Ele não morre a facada. Uzias morre de inanição. Sabe o que é inanição? A ausência de comida. Para de dar comida para Uzias, que Uzias morre. Porque enquanto você alimentar aquilo que te separa de Deus, cada vez mais isso vai ficar mais forte, e cada vez mais distante de Deus você. Quando você para de dar comida, Uzias vai emagrecendo, vai ficando mais raquítico, vai perdendo as. Pastor, não consigo ser santo. Também com Uzias gordão desse, fortão, tão bem alimentado, tu nunca vai ser santo. Para você ser santo, Uzias tem que ir. E quem é que mata o seu Uzias? Você. Entendeu? Já está localizando ele. Porque tem gente que tem dificuldade de achar. Aliás, alguns estudiosos dizem que Uzias era meio parente de Uzias. Se Uzias é parente de Isaías, tem um problema sério. Porque quem é Uzias? O rei. E se o rei é seu parente, ter ele no trono te traz alguma vantagem. Tá pegando? Tá ruim de pegar hoje, não tá? Você veio aqui para rir, né? Pois é, Deus te enganou. Entendeu? Tem gente que não quer matar os seus Uzias. Por quê? Porque o seu Uzias traz para a vida dele algum prazer, algum benefício. Então deixa o Uzias vivo. Entendeu? Aquele empreguinho que você não quer sair porque te dá margem de ganhar algo escuso. Aquele relacionamento que você não quer sair porque te manda umas imagens legal de ver. Tá pegando? Tá pegando ou estou pregando só para mim? Porque eu sei que você tem Uzias. Não adianta olhar para mim com essa cara aqui, não tem não. Porque todo mundo tem aquilo que quer nos tirar da presença de. Eu lembro uma vez, eu estava no hotel desse de luxo, perdi o sono, irmão. Lá pela madrugada fui assistir uma televisão. Enquanto trocava o canal, passou por um canal daquele, como é que eu vou falar? Aquele canal educativo. Uma imagem assim, pornográfica. Menino, quando passou, pensa no Uzias conversando comigo. Eu achei que eu estava sozinho. Tava nada. Uzias falou: volta lá, Cláudio. Eu falei: eu não posso voltar não, louco. Esse negócio de ver pornografia, não posso não. E Uzias falou: volta, Cláudio. Eu falei: eu não vou voltar. E ele falando comigo: volta para você ver o que eles estão fazendo. Eu falei: não, eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas eu sei. Não vou voltar. E o Uzias falava: volta, Cláudio, volta, volta. E aí eu peguei aquele controle, fui em cima assim num negocinho redondinho e fiz assim, ó. A televisão fez assim, ó. E aí o Uzias começou: olha, Cláudio, olha, Cláudio, olha, Cláudio, olha, Cláudio.
Morreu naquela noite. Mas ele é igual Fênix. Ele ressurge quando você menos espera. Porque todos os dias lidamos com algo que precisa ser morto e tirado, banido da nossa vida, para que Deus possa se manifestar. Amém, igreja? Você quer ir para um ambiente de vitória? Tem que matar Uzias. Mata ele de fome, esse miserável. Olha para aquele grupo e fala: isso aqui é bom. Pensa num grupo maneiro. O pessoal manda umas piadas legais, umas imagens maneiras. Essa praga dessa peste desse grupo é Uzias. Sair. Uzias, que saudade de você. Você pode ficar com saudade de Uzias. Você não pode ter Uzias como seu companheiro de viagem. Porque presta atenção, se tem alguém que quer te separar de Deus, ele tem que morrer. Tem alguém que quer te aproximar de Deus e que tu tem que alimentar. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Certo? Nós vamos alimentar o Espírito, porque o Espírito Santo nos aproxima de... Sim ou não? Mas olha que coisa extraordinária nesse texto. No dia em que Isaías tem a visão da glória de Deus, e ele só vê Deus depois que Uzias... Pergunta para quem está do seu lado assim. Fala sério. Olha para a pessoa, não fica olhando para mim não. Olha para a pessoa assim. Fala assim para ela. Fala sério. Tu tem um Uzias aí? Pelo sorriso já deu para notar que tem, né? Fala para quem está do seu lado assim. Eu sei que você não gosta disso, é chato mandar um falar para o outro, né? Mas eu vim para te chatear. Fala para quem está do seu lado assim: seu Uzias está gordinho. Fala para quem está do seu lado de novo: engordei ele para que ele morra no Natal. Olhe bem, quando Isaías tem um encontro com Deus, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo. Serafins estavam acima dele com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 com os pés, cobrindo os pés, e 2 eles voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos... Então disse eu, porque quem vai para a presença de Deus não tem tempo de lembrar dos outros. Se você vai ter um encontro com Deus verdadeiro, Ele não vai te mostrar a vida do seu vizinho, da sua esposa, do seu filho ou do seu pai. Quem encontra com Deus de verdade só tem tempo de olhar para si mesmo, porque diante de Deus a nossa máscara cai. Deus quer mostrar você para você mesmo, não para te envergonhar, mas para te mostrar onde você está e para onde Ele quer te levar. E depois que você estiver transformado, aí Ele pega você e mostra para sua esposa, pega você e mostra para seu filho, pega você e mostra para seu vizinho. Se você tem o hábito de olhar a vida dos outros, você pode estar na presença de qualquer um, menos de Deus. Porque na presença de Deus, Ele não te mostra a vida alheia, Ele mostra a sua. Quando Ele está na presença de Deus, Ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Ele está descrevendo: me tornei quem eu me tornei, por quem eu resolvi me relacionar. Olha bem, as más companhias corrompem os bons costumes. Na presença de Deus, querido, é para onde Deus quer nos levar, de frente para Ele, sem máscaras, para falar uma voz interior. Deus não disse nada para Isaías. Ele foi apenas para a presença de Deus. E na presença de Deus, ele só conseguiu ver quem? Ele mesmo. Você sabe por quê que seu casamento não muda? Porque você nunca vai para a presença de Deus. Você vai para a igreja, você pede oração, você faz campanha, você vai para a universidade da família, você vai fazer casados para sempre.
mas você nunca consegue enxergar você só consegue enxergar seu marido, você só consegue enxergar a sua esposa. É isso. Para onde você tem ido são lugares que só conseguem te mostrar a vida do outro, pode ter certeza que Deus ainda não está no lugar certo. Porque no lugar certo, na presença de Deus, Ele não mostra a minha mulher, Ele mostra quem eu sou. Por quantas vezes eu já fui falar com Deus a respeito da minha esposa, chateado, falando assim: ó Senhor, poxa, ela faz isso, o Senhor viu o que ela fez? Como é que ela me tratou? Poxa, e eu tenho que ficar casado? Que raiva! E aí Deus chegava. Quando Deus chegava era assim, ó. Tudo bem que eu falei aquilo. Fiz. Tratei ela daquele jeito mesmo, Poxa, mas o senhor só fala de mim? O senhor está do lado dela. Porque na presença de Deus nós não vemos ninguém além de nós. Porque quando nós vamos para Deus, entregamos o nosso todo na mão de Deus, as outras coisas passam a não fazer sentido. Entendeu? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... O que coopera? O que coopera? O que coopera? Todas as coisas. Quando você vai para a presença de Deus, olha o que Ele diz: ai de mim, sabe, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e por isso eu me tornei alguém de lábios impuros. Então, quando eu fui para Deus e Deus me mostrou quem eu era, eu fui capaz de dizer para Ele quem eu sou. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessam alcançam misericórdia. Então um serafim tirou uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, com uma pinça, veio e colocou no meu coração. Sim ou não? Sim ou não? Não. Veio e tocou os meus lábios. Eu tenho lábios impuros. Se eu disse para Deus onde está, Ele já sabia, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas a primeira palavra que Deus estabelece sobre o mundo é de esclarecimento, é de revelação. A primeira coisa que Deus diz está na Bíblia, Gênesis 1:1. E disse Deus: haja luz. A primeira coisa que Deus diz: vamos iluminar, vamos esclarecer, vamos mostrar, vamos trazer à tona. Enquanto Jonas estava no porão do navio, o navio corre o risco de afundar. Quando ele vem para o convés, é revelado quem ele é, ele sai do barco, a tempestade vai embora. Quando Isaías diz, e olha para ele mesmo, um serafim vem e diz: o problema é nos lábios. Então toma, vede isso que toca os seus lábios. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Vamos aqui, Isaías, nós vamos apagar seu passado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas nós vamos dar a você força para prosseguir. E aí ele ouve alguém por detrás dele que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, eu estou dentro, eu estou no projeto. Nós precisamos criar esse realinhamento e levarmos as pessoas para um ambiente de transformação. A presença de Deus
É um ambiente onde as pessoas se transformam. Agora, o que é a presença de Deus? É isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Você acha que esse ambiente de culto traz a presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas você acha que uma oração na sua casa, lá, você sozinho, pode trazer para você a presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? E onde é que a transformação acontece? Na presença de... Agora, onde eu vou conseguir essa conexão? Depende do meu nível de entrega. Para muita gente hoje aqui, esse local foi possível ser transformado num ambiente onde ela vai ter um encontro com Deus. Um encontro que vai fazer com que ela olhe para si mesma, no que diz respeito à sua caminhada de fé, no que diz respeito ao seu posicionamento financeiro, no que diz respeito à sua comunhão com a sua casa. Está na hora de olharmos para nós mesmos. Por quê? Porque você acha que a sua vida, ela está assim por causa... Você quer colocar a culpa em quem? É isso? É no prefeito da cidade? É no governador? Não sei o quê. Você quer botar a culpa no pastor, no líder religioso que te feriu? É isso? Para quem é? Quem é que você é capaz de tornar tão poderoso a ponto de definir o fracasso de sua vida? Me diga para quem você quer entregar tal poder. É isso? Foi o abandono do seu pai quando você era pequena? É isso? Foi o abuso sexual de alguém que deveria te proteger? É isso? Leva o bebê ali fora. Tá nervoso, hein? Tá com fome? Isso. Não tem uma conta para pagar e tá irritado. Mas é assim mesmo. Já às vezes tá, né? É uma cólicazinha, um calorzinho. Porque criança, deixa eu te explicar. Criança é o seguinte, não sabe falar. E se não chorar, a gente não resolve. Sim ou não? Pensa numa criança que não chora. Tá com fome, não chora, vai morrer de fome. Tá suja, não chora. Vai ficar sujinha, é ou não é? Então é saudável. Ok? Não estou estabelecendo crítica sobre a criança, não. Ok? Entenda até a mãe que estava finzona de ouvir a palavra e fica aqui dentro. Louvado seja Deus. Mas a criança saiu. Deus é bom. É ou não é verdade? É só para não distrair a sua atenção. Mas escute só. Gente, esse é um ambiente de transformação para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque tem gente que esse culto não foi capaz de encontrar um ambiente para ele se encontrar com Deus. E ele ainda está meio alvoroçado, irritado, pensativo. Eu estou pregando aqui e você está pensando assim: ainda vou tomar banho, caramba. Vou jantar hoje ainda, meu Deus, que hora essa cama, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Sim ou não? Claro que tem. Falei a palavra marido, já arrancou você da presença de Deus? Lembrou do seu? O mesmo ambiente, ele é de milagre para um e indiferente para o outro, sim ou não? Isso. Mas esse ambiente para você hoje, ele é ambiente de milagre? Sim ou não? Para quem aqui, eu faço questão de motivar você. Quem hoje aqui, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, você crê que hoje esse local é um ambiente onde o seu Uzia vai ser? Deixa eu te contar uma verdade que eu preciso te falar. Uzia não vai morrer hoje. Mentira. Ele vai começar a morrer hoje. Eu quero um Uzias bem fraquinho dentro de mim, falando às vezes: às vezes eu estou na rua, passo um mulherão daquele. Você acha que eu não quero olhar? Eu sou pastor mas não sou cego. Aquelas cavalas daquelas mulher maneira, eu não. Sim, porque o hormônio não aceita Jesus. E aí o Zias fala para um de nós assim: olha, olha. Aí nós olha, se o Zias estiver forte para gritar, mas se ele falar assim:
Aí você pode até conversar com ele. O que foi, Uzias? Aí ele vai falar assim: e já passou, deixa pra lá, que eu estou muito fraco. Você veio hoje para viver seu milagre nesse lugar. Sua vida não muda amanhã, ela muda hoje, ela muda aqui, ela muda agora. Um local onde aquilo que te separa de Deus começa a morrer, e aquilo que te aproxima de Deus vai ser muito bem alimentado, amém? Vá para casa para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para meditar, ande de boas companhias, faça uma varredura nesse seu equipamento, né, tecnológico que você carrega na mão. Tira essas pragas, tudo que está te separando, ainda que elas te ofereçam algum prazer, entendeu? E liga para o administrador do grupo: não me ponha seu Uzias. Fique de pé agora. Agora você não vai falar nada, você vai só olhar para o irmão e ver se ele tem cara de quem tem Uzias. Olha para ele aí. O maior barato ver o marido olhando para a esposa. É isso. Fecha seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu, não. Glória a Deus. Talvez você esteja enfrentando hoje aquele Uzias que tem o propósito de te convencer de que essa não é a sua noite de se aproximar de Deus. Aliás, talvez ele até te orientou a ter saído um pouco mais cedo, alegando alguns compromissos e algumas coisas que realmente faziam sentido para a sua razão, mas o mundo espiritual conspirou a seu favor e você conseguiu vencê-lo para continuar aqui. Talvez o seu Uzias hoje esteja tentando dizer que você precisa de um pouco mais de tempo, que até uma decisão correta, mas que há algumas pendências que você precisa ajustar. Eu quero te dizer uma coisa: se Uzias fosse tão poderoso quanto ele pensa que é, você não teria vindo a este culto. Você só veio porque Deus mobilizou anjos para te trazer aqui. Então, com muito respeito, agora, se nesta noite você está ouvindo aí o Espírito Santo lhe dizer que é o momento da sua volta, que é o momento do seu começo ou recomeço, em nome de Jesus, todas as amarras, todos os obstáculos são jogados por terra, e este é o ambiente de milagre que Deus preparou para você.